Olá, boa noite. Boa noite. Tanto tempo que eu não abro uma live aqui. Nós está hoje aqui abrindo live. Certo? Então, pessoal, essa live aqui hoje, ela vai ser a aula que a gente faz toda sexta-feira no YouTube, mas que hoje o YouTube está dando problema, a gente não está conseguindo ter acesso ao YouTube. Nada de censura, não se preocupem com isso. É somente bocosice minha mesmo, de esquecer a senha do negócio e não estou conseguindo acessar. Então, e aí a senha do e-mail do YouTube está dando problema. Enfim, uma confusão. Vai acabar atrasando mais de meia hora para resolver. Então vamos fazer por aqui mesmo, tá? Para quem é do Instagram e não acompanha lá no YouTube, não está acostumado com o modelo, pode estar por fora do que a gente está fazendo. Mas a questão é a seguinte: essas aulas são do módulo Conhecimento sobre a Fé da plataforma Dédalus, que é a plataforma na qual a gente estuda, se aprofunda na fé, na doutrina, moral, vida religiosa, espiritual, etc. Tá? E nesse módulo a gente está fazendo capítulo por capítulo desse livro aqui, ó, A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, certo? O ideal é que depois a gente parta para o catecismo em si, mas a gente está pegando nesse aqui porque ele tem uma didática muito boa para iniciantes, né? É bem um ensino infantil para a religião, tá? E aí sexta-feira, toda sexta-feira às 9 horas. Olá, Breno, tudo bem? Agora que eu vi seu comentário, né? Mas toda sexta-feira às 9 horas estamos tendo aulas aqui sobre esse livro, tá? A escolha foi do grupo, o pessoal que entrou na Dédalus, fizeram a votação, escolheram qual eles preferiam ter, o dia e o horário inclusive, né? E aí a gente abre aqui pelo menos a parte ao vivo, para quem não faz parte da comunidade possa se beneficiar, possa aproveitar também. E ele fica salvo até às 18 horas, tá? Do dia seguinte, ou seja, até às 18 horas de sábado você vai poder assistir essa aula novamente, tá? A gente já falou de vários assuntos aqui, tá? Tem uma aula que está aberta para todo mundo, que é inclusive sobre esse capítulo aqui, que é sobre a criação e os anjos, tá? Mas hoje a gente vai falar de um ponto interessante, que é a redenção. Na última aula a gente falou sobre a encarnação divina, ou seja, o que é que significa Deus se fazer carne, Deus se fazer homem, tá? E o que isso quer dizer, quem é Jesus Cristo, né? A gente falou um monte dessas coisas. Hoje a gente vai falar o seguinte: quando a gente falou sobre as pessoas divinas, a gente comentou uma coisa bem interessante, tá? Que você tem 3 pessoas divinas e cada uma dessas pessoas possui uma espécie de atividade, tá? Boa noite, Renato, seja bem-vindo, beleza? Está começando agora. E aí o que acontece? Cada uma dessas pessoas possuindo as atividades... Opa! O livro é esse aqui, ó. A Fé Explicada, tá? Vende pela editora Quadrante. A capa já não é mais a mesma, é diferente. Mas o nome é esse, certo? É um livro bem simplesinho para a gente começar a estudar bem sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina, entender o que a gente crê, tá? E aí hoje o que a gente vai falar é sobre a obra da redenção, tá? E o que eu estava falando é que cada pessoa divina, então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas divinas se diferenciam, tá? Pela obra que cada uma é capaz de realizar. Então, qual é a obra mais associada ao Pai? É a criação. Deus Pai vai lá e cria. Ele é o criador de todas as coisas. Não quer dizer que o Filho e o Espírito não estivessem envolvidos no processo. Estão. Mas é da característica da pessoa do Pai criar. Tá? Da mesma forma que no caso do Espírito Santo, a gente vai falar dele na próxima aula, inclusive. A característica própria dele é santificar. Certo? E a de Jesus Cristo é que a gente vai falar hoje, que é a característica própria dele é de redimir. Ele redime o gênero humano. Ou seja, o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem como função primordial redimir e levar os homens à salvação. Só que não é só isso, tá?
A gente falou nas aulas sobre pecado que o homem se perdeu. Então, Yuri, eu preciso de salvação? Por que é que eu preciso de salvação, então? Tá? Será que eu preciso desse negócio mesmo? A gente não precisa pensar muito. Não precisa assim, nossa, eu vou fazer um tratado teológico para entender isso. Basta você olhar o seu dia a dia. Basta você observar a sua história. Carregada de dores, misérias, problemas, dificuldades, falhas, erros, pecados que você comete diariamente. Isso já é o suficiente para que você possa perceber o seguinte: eu sozinho não sou nada, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, tá? Eu simplesmente estou à mercê dos meus sentimentos, das minhas paixões, dos meus prazeres. Eu não consigo fazer o que é o correto, eu não consigo ter uma vida digna, tá? Eu simplesmente me perco, certo? No mar das minhas paixões, dos meus sentimentos, e acabo fazendo mal. Como diz São Paulo, né? Faço o mal que não quero, né? E evito de fazer o bem que eu quero. Então há no homem uma desordem, há no homem algo que faz com que ele não se sinta nunca satisfeito, nunca se sinta capaz de fazer as coisas, tá? Uma espécie de incompletude. Tá? Isso é você entendendo o seguinte: cara, eu preciso de uma coisa chamada salvação. Tá? Então veja só, vamos pegar as ideologias modernas. Tá? Então você tem aqui, ó, eu recebi hoje, nossa, eu comprei, estava tão ansioso por esse livro, vocês não têm noção, cara. Na verdade eu comprei só esse aqui, ó. Eu queria comprar só esse, que é a biografia do Fulton Sheen. Fulton Sheen, quem não sabe, um sacerdote, eu não me lembro se ele foi canonizado, mas ele é venerável, considerado venerável, né? E essa autobiografia dele é o que eu queria comprar. Mas eu olhei lá no site, estava lá, biografia R$80, com frete da Lacem. Aí tinha lá do lado um combo Fulton Sheen. Vinham 3 livros. Aí eu fui olhar para ver quanto custava e vinha lá, né? O combo era R$100, com frete dava 120. Eu falei, balão, como diz o Pachola, o meu amigo Pachola. Balão, entendeu? Balão, vou comprar esse negócio aqui, entendeu? E aí veio 2 outros livros, né? Mas o livro que eu quero comentar está ligado ao que eu falei anteriormente, tá? É esse livro aqui, chamado Religião Sem Deus, do Fulton Sheen. Ele vai comentar o fenômeno das ideologias modernas como um aspecto religioso. Ou seja, o socialista, a feminista, vamos pegar o nosso contexto, o petista, tá? Qual é o problema deles? O problema deles é que eles possuem uma religião onde não tem Deus. E Deus aqui é Deus como nós definimos já anteriormente nas outras aulas. Entende? Aquele Deus incriado, certo? Deus que faz tudo do nada, que é perfeito, que não é movido por nada nem ninguém. Isso está nas outras aulas, que o pessoal da Dédalus tem acesso. Então o problema dos ideólogos é que eles têm uma religião sem Deus. Em que sentido, Yuri? Eles reconhecem a necessidade de salvação. Todo ser humano, se ele é minimamente sincero consigo mesmo, ele percebe dentro de si que ele por si mesmo não se basta. Tá? Ele não consegue sozinho alcançar a plenitude da felicidade dele. Ele precisa sempre de outra coisa. Só que quando o cara ele não tem fé, ele não tem religião, não tem doutrina, ele não tem um modo de viver voltado para algo maior do que ele, tá? Ele adota coisas terrenas no lugar. Então vai ter o cara que vai adotar o sexo. O sexo vai ser a religião dele. Ele vai simplesmente achar que, buscando todas as formas de prazeres possíveis, ele vai se sentir plenamente feliz e satisfeito consigo mesmo. Lê de engano, não consegue. Vai ter o cara que vai fazer isso no dinheiro. Então o dinheiro para ele não vai ser uma coisa que ele usa para trocar, para poder adquirir bens que ele sente necessidade ou que ele quer. Vai se tornar uma espécie de ligação com uma espécie de felicidade transcendente. E aí o cara, quanto mais dinheiro ele tem, mais necessidade de dinheiro ele tem mais ainda. Porque o que acontece? Dinheiro não é um fim, é um meio. Tá? É um meio. Você adquire moedas, você adquire a moeda para trocar por outra coisa. Não tem como criar um fim dentro do dinheiro.
inclusive um tipo de, entre aspas, religião bem burra, certo? Isso vai acontecer com as ideologias e os partidos políticos, tá? O sujeito vai entender que é o seguinte, olha, a realidade do mundo e a realidade da vida dele está totalmente destruída. E a única forma de que aquela realidade seja perfeita, seja algo sumo, né, sumo bem, é se aquele partido, aquela ideologia, aquela política entrar em voga. Tá? É por isso que quando você discute com um abortista, fala, cara, você tem uma vida de uma criança, um indefeso. Ele fica louco, ele fica, meu Deus, não pode. E ele quer te matar, ele quer te eliminar, ele quer destruir você do debate. Por que ele faz isso? Porque ele reconhece, tá, que a única forma de salvação, a única forma de que essa realidade seja transfigurada, transmutada numa espécie de felicidade suma e eterna, é se o aborto for liberado em todas as suas variáveis possíveis até o final. Então você vê como isso é tremendamente demoníaco e escroto, tá? No caso das ideologias modernas, ou seja, a política virou uma forma de alcance de salvação, entre aspas, tá? E aí, por que eu estou introduzindo esse cenário? Porque na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se encarnou e veio trazer essa mensagem, tá? Estava acontecendo um movimento semelhante. Havia um movimento de messianismo político, tá? Ou seja, haverá um Messias, um líder político que nos guiará para a total libertação e a plenitude do Estado de Israel. Havia esse movimento, certo? Então eu até comentei uma vez num carrossel antigo aqui, os comentários do Papa Bento XVI sobre Barrabás. Ele comenta lá que Barrabás, no original do Evangelho, não era somente um criminoso qualquer. Ele era um agitador político, um revolucionário político, tá? E tanto é que o nome Barrabás, ou seja, esse nome Barraba vem de filho predileto do pai, tá? Ou seja, é uma espécie de messianismo, de alguém que vem com a mensagem, tá, divina para salvaguardar o mundo, certo? E aí você tem lá o juízo de Nosso Senhor Jesus Cristo entre ele e Barrabás, e o povo escolhe Barrabás. Ou seja, a tentação da imanentização, da transformação da realidade política em uma salvação, né, metafísica, transcendente, é constante na história humana. Isso vai acontecer sempre, tá? Não é novidade do mundo moderno que isso aconteça. Isso vai acontecer constantemente. E Nosso Senhor se encarnou para mostrar que não é assim, cara. Você não vai conseguir essa salvação, ou seja, esse reordenamento, essa felicidade, essa quietude, ou no vocabulário de São Máximo Confessor, essa impassibilidade, ou seja, a capacidade da alma não se mover, não ficar perturbada diante do mal. Ou seja, você não vai conseguir fazer isso se você quiser transformar o mundo num paraíso pleno e perfeito. Você tem que transformar a si mesmo, tá? Ou seja, é uma realidade interior essa salvação de forma mais imediata. Só que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, como Deus, é sempre muito mais generoso do que nós podemos ser. Então nós almejamos apenas uma mera salvação, uma mera libertação dessa inquietude interior, tá, que possa nos dar paz e tranquilidade com relação à vida. E aí Nosso Senhor nos traz uma outra coisa, chamada perfeição. Então eu fiz os stories lá para provocar, falando, olha, o cristianismo não está trazendo salvação. Ele não veio trazer salvação. A gente vê isso claramente na famosa passagem lá do jovem rico. Mestre, o que eu preciso fazer para me salvar? Fala, olha, cumpra os mandamentos. Os mandamentos já existiam há mais de, 3, 5 mil anos. Então salvação é uma coisa que Deus já tinha dado à humanidade. Tá? Você quer ser salvo? Cumpra os mandamentos, entendeu? Não peca mortalmente lá. Certo? Aí o jovem fala, mas eu já faço isso desde a minha infância. Aí Jesus fala, ah tá, agora sim você está falando a minha língua. Agora você está falando o que eu estou falando aqui.
Então, se você já cumpre os mandamentos, tudo bem. Se você quer ser perfeito, vai lá, vende tudo, dá aos pobres. Tá? Ou seja, repare que ele faz uma espécie de contraposição, não porque as duas coisas não estão opostas. É quase como se fosse um salto. Ah, você já tem isso, você já botou a fundação da casa, você já criou a fundação da casa. Você quer construir os outros andares. Agora eu entendi o seu propósito. Se você quer fazer isso, eu sei como você faz isso. Eu vim aqui te dar isso. Então o cristianismo, a finalidade dele não é, tá? Não é a salvação. Porque tem um monte de católico na internet, não só na internet, mas nas igrejas em si, que ficam, não, mas a gente precisa buscar a salvação, a gente precisa salvar nossas almas, etc, etc. Tá? Mas na verdade, o cristianismo não foi feito para salvar almas, no sentido assim, não foi feito para que eu busque só a salvação, foi feito para você buscar a perfeição. Entende? Qual é o livro de Santa Teresa? Caminho de perfeição, né? Essa palavra perfeição, certo? Ela é uma palavra quase que uníssona, unívoca em todos os santos. Todos os santos vão falar da perfeição. A perfeição cristã, né? Então veja mais ainda, certo? Como a religião cristã é mais profunda, mais complexa. Porque, ó, você chega no judaísmo, o cara quer salvação. Chega no islamismo, o cara quer ser salvação, entendeu? Tá? Se o cara no Islã quer ser santo, ele vai para um núcleo bem segurado, bem pequeno de pessoas. Que se interessam em aprofundar mais na religião. Né? É uma coisa bem restrita. Aqui não. A igreja fala, não, todo mundo é para ser santo, entendeu? Não tem assim, esse não vai, esse não, todo mundo, entendeu? Não tem acepção de pessoas, não tem restrição de núcleos. É todo mundo, entendeu? Tá? Por quê? Porque sem essa finalidade, a religião morre, porque ela foi feita para isso. Entende? Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, veio, se encarnou para isso. Pensando única e exclusivamente na perfeição, não foi na salvação. Novamente, o jovem rico pergunta para ele, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele fala, cumpra os mandamentos. Os mandamentos já foram dados há mais de 2000 anos. Entende? A salvação já tinha sido dada. Tá? O que não tinha sido dado ainda era a perfeição, entendeu? Ou seja, como é que você alcança um estágio em que a sua alma assume as características, as qualidades divinas? Isso não tinha sido dado ainda. Isso veio com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vou comentar aqui de novo como mais ou menos esse processo se dá, que a gente falou lá na última aula, tá? Que está associado à humanidade do Cristo. Entende? Então, tá? A redenção a qual nosso Senhor vem fazer não é somente uma questão, tá? Matemática. Porque tem gente que entende assim também, olha só. O homem pecou contra Deus, então ele contraiu uma dívida, ele está no vermelho. Aí, Deus Nosso Senhor vem lá, tá? Morre na cruz e pagou a dívida. Legal, estamos agora no saldo zero. Não é isso. Ele pagou a dívida, ainda botou lá mais 6 dígitos a mais, entendeu? Porque ele não só deu a nós a capacidade de retornar ao estágio de Adão, mas a possuir, tá? Um estágio maior do que o de Adão. Aliás, maior do que ele mesmo. Não que o homem vai virar um Deus maior do que ele mesmo. Mas ele mesmo fala, fareis obras maiores do que estas. Ele tinha feito um monte de coisa, curou cego, curou coxo, paralítico, leproso, né? Multiplicou pão, vinho. E ele fala, você vai fazer muito mais do que isso aqui, entendeu? Tá? Farás obras maiores do que essas. Né? Então, veja só, tá? O que a gente tem que entender é isso. A gente tem que ter... Eu estava lendo ontem as meditações de Santo Afonso sobre a paixão, né? E o capítulo que eu li ontem falava exatamente sobre isso. A gente precisa ter uma concepção do profundo e gigante amor que Deus tem pela humanidade, a ponto de dar a sua vida, não para restaurar algo que perdemos,
mas para que, além de restaurar o que perdemos, conquistar o que só ele tinha, que era a vida divina. A participação na vida divina. Entende? Então, essa é a principal, maior obra redentora que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe. Tá? E que não foi aceita. Certo? Não foi aceita. Eu vejo gente falando assim, não, porque... Né, ainda mais chega nesse tempo de eleição, parece um monte de gente sinalizador de virtude. Entendeu? Que é assim, não, olha só, nós somos cristãos, nós temos que amar as coisas, amar as pessoas, que acabe com ódio. É, legal, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus esteve aqui e as pessoas odiaram ele e botaram numa cruz. Entendeu? Então não vem com essa demagogia, com esse papinho descarado, de não, nós não somos amor, nós temos que ser... Você não é amor coisíssima nenhuma, entendeu? Tá? Você nem começou ainda, entendeu? Tá? Então você olha para si mesmo e enxerga, porque você tem algumas ideias legais, enxerga em si mesmo algum grau de perfeição e de bondade, você não sabe nada nem do que é perfeição, nem do que é bondade. Entendeu? Você está no caminho errado, entende? Então, né, nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui e os caras crucificam ele. Então você tem toda a história lá, o que aconteceu, Pilatos, né? Ou seja, Pilatos, morno, indeciso, certo? Acaba por crucificar nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aí você pergunta também, olha só, Yuri, se Jesus não veio trazer a salvação, ele veio trazer a perfeição, certo? Beleza. Se Jesus trouxe isso, o que aconteceu com os caras lá do Antigo Testamento que não receberam isso, que não tinha isso, só tinha a salvação ali diante deles? Aí vem o que o credo chama da, né, ida de Jesus Cristo, de nosso Senhor, até os mortos. Tá? O que é que isso quer dizer? Quando nosso Senhor é crucificado na cruz, tá? E morre, o sábado, que é aquele sábado de aleluia que passamos em silêncio, certo? A gente relembra esse sábado, ficando em silêncio, né, rezando, pedindo à Virgem Maria a fé que ela teve, tá? Nesse sábado, ele desce aquilo que chamava de morada dos mortos, que era o lugar, ou também conhecido como seio de Abraão, ou seja, os justos da antiguidade. E aqui, por que da antiguidade? Porque os caras que também não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer os 10 mandamentos, o evangelho, ou o que quer que seja, da antiguidade, tá? Mas viveram conforme uma reta vida moral, certo? Tentaram fazer o bem, ser justos, tá? Aqui na vida eterna, na vida terrena, também podem ter sido salvos, né? Tem a história que se conta de um cristão no começo da Idade Antiga que vivia falando mal de Platão, entendeu? Né? Ou seja, falando, esse Platão, pagão, das ideias, não sei das quantas, aquilo. E vivia falando mal de Platão, tá? Aí o que aconteceu, né? São Cipriano, pai da igreja, tá? Ele chega pro cara e fala assim, você tá aí falando mal de Platão, tá? Mas tive um sonho aqui que ele falou que é para você parar de falar mal dele. Porque quando Cristo desceu a morada dos mortos, ele foi o primeiro a acreditar nele. Entendeu? Isso é uma história assim, canônica, tá? Um monte de gente confirmou, etc. Não foi a história da carochinha de São Cipriano. Então, os pagãos da antiguidade, que não puderam ter fé porque não foi revelado a eles, né, a crença num Deus único, etc. Lembre-se, a crença em Deus único lá em Israel, certo? A sarça ardente foi uma coisa revelada. Tá? Foi uma coisa que Deus chegou para Moisés e revelou, mostrou. E foi uma coisa restrita, porque nem todos tinham acesso, só o povo de Israel. Então as pessoas que não tiveram, mas viveram conforme reta razão, tentaram fazer o melhor, serem justas, verdadeiras, sábias, etc., buscaram a Deus sem conhecê-lo, também alcançaram a salvação. Então Jesus Cristo, no sábado de aleluia, foi à mansão dos mortos resgatar todos esses e levá-los à perfeição. Tá? Ele pregou literalmente, ele ensinou, tudo que ele ensinou em 3 anos para os apóstolos, ele ensinou em um dia para todos aqueles que estavam ali, tá? Esperando o Messias, a redenção. Tá?
Então, foi assim que Cristo levou os outros, tá? Levou aqueles homens à salvação, certo? E aí, ele levou-os para onde, né? Não, Kleber, eu já falei dele antes aqui. Talvez, né? Eu tô com camisa vermelha aqui, né? Pode ser que eu esteja falando do Lola, né? O que acontece, tá? Outra coisa que tem, certo? É que nosso Senhor Jesus Cristo também não fez a redenção, ou seja, todo esse processo de, redenção, não fez a redenção e todo esse processo de levar o homem à perfeição e jogou fora. Ele preparou os apóstolos para que aquilo fosse passado para todas as gerações que viessem historicamente, tá? Então, historicamente, vinham outras gerações que precisariam aprender o que foi ensinado aos apóstolos. E aí preparou-os, tá? O preparo mais importante, obviamente, foi o envio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi enviado como auxílio redentor dos homens, certo? E aí a gente chega ao final de entender que, né, o Cristo está sentado à direita do Pai. O que é que você acha que é esse sentado à direita? Fala aí. Vamos lá, comentem, palpitem. Tem 7 pessoas aqui, entendeu? O que é que você acha que é a direita do Pai? Onde é que deve ser esse lugar? De que forma? Bom, você chegou bem perto, hein, Lopes? Pedro, acho que é Pedro Henrique Lopes, né? Você chegou bem perto aí à direita do Pai. Mariana também foi bem aí, braço direito. Né? Mariana Coti. Mais alguém ainda mais? Fala alguma coisa? Bom, vamos lá, tá? Como ninguém vai falar mais nada, vamos explicar aqui. Né? O que o Pedro falou e a Mariana falou estão parcialmente certos, tá? De fato. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente fala assim, Jesus foi para a direita do Pai. Não dá para pensar num lugar. Tem um lugar específico que é a direita de Deus Pai. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus Pai não é Espírito. Perdão, Deus Pai é Espírito, tá? Ele não ocupa um lugar materialmente falando, entendeu? Tá? Ele não ocupa um lugar materialmente falando, certo? Alguns comentários, o Pedro comentou, equivalência. Não, Jesus já é equivalente a Deus desde o princípio. Né? Tá lá no Evangelho de São João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus. O Max Will comentou, igual dignidade. Já tinha igual dignidade antes. Ele já era Deus. Né? Ambos são Deus. Mas um só Deus. Pessoas distintas. Tá? O que significa a direita do Pai é o seguinte, São Tomás explica isso usando, claro que, de um simbolismo da sua própria época. Qual é o simbolismo? Na época, você tinha o trono do rei e você tinha uma espécie de ministro despachante. O que esse ministro despachante fazia? Tá? Ele pegava as ordens do rei, todos os decretos, ordens, leis, impostos, cobranças, né? Que tinha que ser enviado para todo o reino, e ele distribuía para cada um dos responsáveis. Então, tem alguma coisa que tem que ser enviada urgente para o exército. Tem enviado para o general responsável do rei. Tem alguma coisa que tem que ser enviada urgentemente
o aumento de impostos, precisa enviar notificações nas cidades. Enviava para os cavaleiros, os sujeitos que encaminhavam as mensagens, as cartas, para que fossem enviadas às cidades do reino. Tá? E assim vai. O ministro despachante fazia isso. Então, Jesus Cristo está à direita do Pai. Significa que ele é o despachante do Pai. É aquele que distribui, envia todas as graças dele. Tá? Então, quando ele fala assim, Jesus Cristo sentou à direita do Pai, é que agora sim, certo? Agora sim, ao longo de mais de 6.000 anos, o homem vai receber, tá, a natureza divina do próprio Deus. Tá? Porque antes ele não tinha acessibilidade, certo? E aí vem o que? A figura da Jerusalém Celeste, do reino dos céus. Tá? Ou seja, o Jesus Cristo dá o reino dos céus, que é o quê? É a participação e a convivência na divindade. Tá? A participação e a convivência junto ao próprio Deus. Certo? Então, nesse quesito, tá? Nesse quesito, Jesus Cristo está à direita do Pai, significa abrir as portas dos céus para nós. Porque veja só, antes o homem, pegar Abraão. Abraão é um santo, um sujeito santo, tá? Ou Elias não, Elias porque Elias arrebatou, mas Abraão, Moisés, são homens santos, tá? Mas quando eles estavam em vida, o que eles alcançaram não foi a santidade em si, eles alcançaram a justiça. Eles cumpriram os mandamentos, foram justos diante de Deus. E o mero cumprimento dos mandamentos, a mera justiça, não confere ao homem a felicidade eterna da redenção. Confere uma felicidade comum, natural. Tá? No seio de Abraão, antes do Cristo descer aos mortos, no sábado santo, os homens que estavam lá, eles não possuíam a plena felicidade que os santos possuem hoje. Eles possuíam a felicidade, certo? Natural. Uma felicidade de um ordenamento simples da alma. Tá? Aí quando Cristo vai lá, resgata eles, leva eles a uma dignidade maior, a um patamar superior, que é esse patamar da divindade. Tá? De sentar e estar à direita do Pai. Né? Entende? Então estar à direita do Pai vai simbolizar exatamente essa capacidade de permanecer em união e intimidade profunda com Deus. Tá? Então qual é essa união, essa unidade profunda com Deus? A gente falou na aula anterior. Vou dar uma palhinha para vocês não ficarem também tão perdidos. Tá? Existe um negócio na teologia que os padres da Capadócia, então, foi São João, São Gregório Nazianzo, São João Crisólogo, São Pedro Crisólogo, né? Entre outros, estudaram por muito tempo, que é o seguinte, olha, Deus é imovível, ele não se move, ele não muda, ele é imutável, certo? Só que acontece o seguinte, tá? Dentre as pessoas divinas, tá? As 3 pessoas divinas, certo? Há um processo de mudança. Entre aspas, não que muda no sentido de a natureza mudou, mas há movimentos ali, certo? Então o pai ama o filho ama de volta o pai. Como é que isso funciona? Tá? Então eles falam assim, ó, desde a eternidade, a Trindade se reorganiza, tá? Nesse movimento de quê? Nesse laço de amor divino. Onde o pai ama o filho ama o pai de volta, e a concretude desse amor é o Espírito Santo. Tá? Isso não para. Tá? Isso não vai assim, começou lá tempão atrás e agora não acontece mais. Não, continua, entendeu? Tá? Ou seja, esse laço, essa volta de amor entre as 3 pessoas da Trindade, tá? Permite que ali seja desfrutado o ápice da felicidade, o ápice da plenitude de tudo. Tá? E aí o que acontece? Aí você vai entender também, agora, presta atenção, presta bem atenção. Você vai entender agora a grandeza de Nossa Senhora. A gente fala, né, e aí o protestante vê sua Bíblia, e ele
não entende direito, e aí a Bíblia é confusa, aquela coisa toda, fica aquela confusão. Mas veja só, você tem desde toda a eternidade, por mais de 6.000 anos, naquela coisa, tá? O Pai gera uma imagem perfeita de si mesmo, que é o Filho, e aquela imagem perfeita de si mesmo gerada ama o Pai de volta, porque é uma parte dele mesmo. E essas duas partes, essas duas pessoas se amando, gera o Espírito Santo, que é o amor entre todas elas. E você tem lá 6.000 anos acontecendo constantemente isso, sem parar um só dia, uma só hora, um segundo. Aliás, abrange o tempo, tá? Só que acontece uma coisa chamada encarnação. Chega um momento, tá? E o que acontece? Esse movimento que é só na eternidade, que é só no momento da eternidade, acontece na história humana. Está sujeito ao dia, à hora, ao nascer do sol, ao pôr do sol, às chuvas, ao raio, ao frio, todas as condições humanas. E Deus fez isso onde? No ventre de Nossa Senhora. Então chega um momento que naquele movimento do Pai amar o Filho amar o Pai e o Espírito Santo envolvê-los, o que acontece? O Espírito Santo envolve o ventre de Nossa Senhora e o Pai, em vez de gerar aquela imagem perfeita do Filho só na eternidade, leva para o tempo no ventre de Nossa Senhora. Aí você vê como a intimidade, a profundidade que Nossa Senhora tem com Deus é uma coisa absurda. É uma coisa que é impossível qualquer criatura conseguir uma intimidade desse tipo. Ela foi privilegiadíssima por isso. Tá? E aí você entende também os dogmas, por que Nossa Senhora tem que ser imaculada. Você acha que esse movimento de eternidade, de amor íntimo do próprio Deus, vai acontecer no ventre de uma qualquer outra? Não vai, entendeu? Tem que ser no ventre preparado para aquilo, entendeu? Tá? O que é o ventre da mulher? É o lugar onde se gera a vida. Certo? Só que ali não estava sendo gerada uma vida com V minúsculo. É a vida das vidas. É a vida por excelência. Entende? Então aquela fábrica, que é o útero da mulher, e no caso de Nossa Senhora, não podia ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Tinha que ser uma coisa muito mais aprofundada, muito mais preparada. E aí vem a Imaculada Conceição. Mas veja só, no homem, qual é a ligação disso com a perfeição, Yuri? Eu falei no começo da live, olha, Deus já tinha dado a salvação para o homem há mais de 2.000 anos. Tá? Eu não estou dizendo isso, eu não estou inventando isso. Está no Evangelho. O jovem rico pergunta lá, o que é que eu faço, mestre, para ser salvo? Cumpra os mandamentos. Quando foi que Deus deu os mandamentos à humanidade? Em Moisés. Então aquela salvação, a salvação em si, já tinha sido dada já em Moisés. Entendeu? Não tinha inventar roda, era só cumprir aquilo ali. Entendeu? Tá? Quando nosso Senhor Jesus Cristo vem e se encarna, ele traz para nós uma coisa chamada perfeição divina. É a vivência no interior da vida divina. E aí, esse movimento que eu falei da Trindade, ele pode acontecer na alma de cada um. Na alma daqueles que são batizados. Tá? Porque quando o sujeito se batiza, o que ele recebe? Ele recebe a vida de Jesus Cristo dentro dele. É criado na alma dele um organismo espiritual superior, mais potente, tá? Que tem mais capacidade de ser íntimo de Deus, que é nada mais nada menos que a própria vida de Jesus Cristo. Tá? É o germe da vida de Jesus Cristo. Entende? Com esse germezinho, você no processo de santificação pode receber essa graça de Deus, que é a graça de quê? Estar envolto, inserido, tá? No clímax, na interioridade da Trindade. Certo? Isso é a essência do cristianismo. Isso é a finalidade do cristianismo. Tá? Aí você percebe, eu estou falando aqui muito tempo no Instagram
das coisas do pessoal que se converte e fica só fissurado em virtude, tá? Ah, como é que eu adquiro tal virtude? Como é que eu consigo aquela virtude? Como é que eu consigo a virtude da constância, daquilo outro? Você não consegue assim. Virtude não é você ir no mercado e comprar alguma coisa, entendeu? Você não adquire uma virtude assim, agora eu preciso adquirir uma massa de bolo. Então você vai lá no mercado e compra a massa de bolo e pronto, adquirir a massa de bolo. Você não faz isso com a virtude. Você não consegue fazer, eu vou adquirir tal virtude assim agora. Por quê? Porque se é um organismo espiritual que é criado e que precisa ser desenvolvido, não existe nenhum organismo no mundo que cresça uma parte sozinha, outra parte sozinha. Não, cresce tudo junto. Quando você bota a semente debaixo da terra, você não cresce só a raiz e fica só crescendo a raiz. Ela cresce a raiz um pouquinho. Quando a raiz está um pouquinho melhor, sobe o caulezinho. Aí a raiz vai aprofundando, o caule sobe mais. Aí chega um ponto que a raiz se fixa, estabiliza e começa a vir os ramos. E aí os ramos se espalham e crescem as flores. Então, o organismo, a característica de todo o organismo, crescer crescer em blocos, tá? Você só adquire virtude na vida espiritual quando você cresce tudo em blocos. E a forma de você crescer tudo em blocos é aumentar a sua caridade, a sua piedade. Ou seja, você adquire mais caridade, adquire mais piedade. As virtudes que vocês ficam catando que nem migalhas crescem juntas. Entendeu? Da mesma forma que no roseral floresce tudo junto. De uma vez. Entendeu? Entende? O que você tem que fazer é garantir a água do roseral. Que é a vida espiritual. Entendeu? É por isso que eu não fico falando aqui de virtude. Eu falo do quê? Do caminho lá que Santa Teresa fala. Reza. Tá? Reza direito. Faz oração mental. Inclusive, para quem está aqui é da Dedros, eu já estou com um roteiro de uma aula para explicar a vocês o que é oração mental. Não vindo, obviamente, da minha cabeça. Porque eu não sou santo, nem sou algum tipo de místico. Mas de algumas leituras e de algumas conversas que tive com pessoas bem experimentadas, tá? Freiras, monges, certo? Irmãs consagradas, tá? Então vai ser um conteúdo bem legal, certo? Aguardem. Mas é só isso, entendeu? Tá? Esses dias um rapaz me mandou um direct, né? Já conhecido de muito tempo. Ele falou assim, cara, eu quero, me ajude, eu preciso vencer e ter a castidade, tá? Aí eu perguntei pra ele, tá, quanto é que você faz de oração mental e quanto é que você estuda? Sim, estudar mesmo. Pega um livro aqui, como a gente está fazendo aqui agora. O que é que a gente está fazendo aqui agora? Eu estou citando para você o livro todo? Não, tá? Eu não sou aqui uma espécie de audiobook. Eu não fico aqui, leia, blá, 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 não. Pega um trechinho ou outro aqui, crio uma roteirização e o que é que eu faço? A gente medita o conteúdo junto. Isso é estudar, tá? Então, quanto é que você faz disso, cara? Bem pouco. E oração mental? Eu não faço. Você acha que castidade é o quê? Mágica? É uma virtude. Mais ainda, os santos vão falar que é a coroa de todas as virtudes, tá? Por quê? Porque não é assim que funciona. Eu ficar lá, castidade, ela vai aparecer. Não vai. Não é assim que funciona. A coisa cresce em ordem. Deus deu uma ordem ao universo e a sua alma está inserida nessa ordem. Tá? Então, primeiro você aprimora a inteligência. E aprimorando a inteligência, você aprimora o organismo espiritual da inteligência que você recebeu no batismo. Para que, quando Deus fornecer a você a graça da fé, da sabedoria, da prudência, tá? Aquilo não seja passado, não seja armazenado em qualquer lugar, como foi com a Virgem Maria, né? Não estou dizendo que você vai ser imaculado, mas é o seguinte, para você receber qualquer dom e graça de Deus, tem que ter um preparo antes. O próprio Deus, para se encarnar, preparou a mulher que iria gerar o seu filho. E você é o que? O gostosão que não tem que fazer nada? Tá?
Que Deus tem a obrigação de vir te ajudar quando você quiser. Não é assim. Então você tem que preparar. Esse preparo vem pela inteligência. Não é uma coisa absurda e difícil de fazer. É você pegar um livro que fale sobre a fé, que fale sobre a vida de um santo, tá? Que fale, sei lá, sobre a doutrina. Você lê e não só lê, meditar, como a gente está fazendo aqui toda sexta-feira, desde que a gente lançou a Dédalus. Certo? Então você vai preparando e o território sendo preparado, se você faz oração, as virtudes vêm juntas, tá? Naturalmente. Sem precisar ficar preso nesse samba do crioulo doido. Não, porque você é preguiçoso, não sei o que lá. E o cara quer melhorar a preguiça, para ele ser constante. Aí, não, porque você é muito guloso, apegado. Aí o cara tem que melhorar o negócio dele do paladar. Tá? Não, porque você também é luxurioso. Aí ele fica na castidade. Aí você vai voando de ponto em ponto, fica correndo atrás do rabo. E não adianta nada. Tá? O caminho para a ascensão espiritual é retilíneo. Não é em círculos, entendeu? E ele é retilíneo como? Você estuda, fica melhor a inteligência, aquela inteligência recebe graças da oração e a coisa vai crescendo, entendeu? Tá? E vai crescendo junto, ó. Essa é a obra que o Cristo veio dar. Tudo que ele ensinou foi com base nisso aí, certo? A prova de que precisa um preparo é tão grande que os mandamentos, a finalidade deles é somente isso. Deus não vai dar dons espirituais para uma pessoa que está viciada na putaria, no sexo, certo? Que trai o marido, é infiel, trai a esposa, é infiel, tá? Que rouba, certo? Que mente na cara dura, né? Que é invejosa. Isso são os mandamentos. Os mandamentos, eles dão a você o básico de preparação para a perfeição. Por isso que Jesus Cristo falou, olha, eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, quem descumprir um desses mandamentos e ensinar, será o menor no reino dos céus. Tá? Agora, aqueles que os cumprir e ensinar, terá sua parte no reino dos céus. Pronto, entendeu? Entende? Por quê? Porque eu preparo. Sem isso, não tem casa segurada. Então, você tem a base ali. Aí depois você vai para o passo da perfeição, entendeu? Que é o quê? Oração e vida interior. Tá? Oração, vida interior, intelectiva. Certo? Aprimoramento das faculdades espirituais que você tem. Certo? O que tem na sua alma? Inteligência e vontade. Só que você não tem como fortalecer a vontade. Né? Eu vejo um monte de gente caindo nessa loucura. Não, fortalece a vontade fazendo penitências. Faz o minuto heróico de São José Maria Escrivá. Faz não sei o que lá, pequena vida de Santa Teresinha. Não vai, porque a vontade é cega. A vontade ela não tem olhos. Nenhum santo nesse aldeia faz assim. Não, tem os olhos da vontade. Não, ele fala dos olhos da inteligência. Ah, agora Deus abriu-me os olhos da inteligência. Então, primeiro você tem que treinar a inteligência, entendeu? Quando você treina a inteligência, o que você ganha? Fé, sabedoria e prudência. Aí você consegue exercer a fé, a sabedoria e a prudência no dia a dia. E, naturalmente, essas três virtudes puxam as outras. Fortaleza, temperança, justiça. Tá? E todas as outras que estão correlacionadas. Tá? Entende? Cara, esse negócio de virtude é uma coisa tão complexa, tão ramificada. Tá? Pensa assim, a maior árvore que você já viu na sua vida, com um tanto de ramos e variações e folhas, aquilo ali é a virtude no geral, entendeu? Tudo se mistura e se... Não estou misturando, olha isso aqui, cadê isso? Onde foi que eu botei esse livro? Ai, Deus. Socorro, Deus. Cadê o livro? Eu botei aonde ele? O senhor Augusto vem aqui e joga tudo no chão. E eu esqueço os livros, onde eu guardei, para fugir dele. Que droga, hein? Depois eu mostro nos stories. Eu não tô achando aqui o livro. Deixa eu ver se não tá aqui, se não tá aqui. Se não tá lá em cima. Não tá, o livro sumiu. Caraca, velho. O livro sumiu total, velho. Deixa eu ver se não tá aqui atrás do violão. Ah, achei.
Achei. Achei o livro. Tá aqui, ó. Pega esse livro aqui. Não é nem fonte direta, tá? Isso aqui é uma tese de um autor. Acho que ele fez um doutorado, um mestrado, não sei. Chamado A Ética das Virtudes de São Tomás de Aquino. Tá? Aí você olha aqui. Certo? Ó aqui, ó. Vai falar aqui. Ó, as virtudes aqui, ó. Justiça, religião, piedade, respeito, dolia, obediência, gratidão, vingança, veracidade. Aqui, ó. Todas essas virtudes estão associadas a uma virtude chamada justiça. Tá? Aqui, ó. Ainda tem mais aqui, ó, que eu nem vi, ó. Afabilidade. Vai. Afabilidade, liberalidade e equidade. Tudo isso deriva de uma coisa chamada justiça. Tem justiça, tem religião, piedade, nananana, tá? Isso dá justiça, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui da Fortaleza. Aqui tá falando da religião. Esse livro aqui eu li todinho, tá todo marcado aqui. Ainda tá falando de justiça, caramba. Aí você vê como o negócio é complexo aqui. Eu passei mais de 40 páginas aqui, é só justiça, entendeu? Aí prudência aqui, ó. Aí tem aqui outro quadro. Precipitação, temeridade, inconsideração, inconstância e negligência. São os vícios, na verdade, né? Virtude, ele considera só a prudência aqui. Que é só prudência e negligência. Cadê? Aí, partes integrantes da prudência. Memória, intelecto, docilidade, sagacidade. Entendeu, cara? É muita coisa, entendeu? Se você ficar nesse negócio, eu vou adquirir virtudes. Cara, você vai ficar que nem um maluco, entendeu? Você vai ficar no samba do crioulo doido, entendeu? Porque você vai focar numa virtude, tem outras 20 que você precisa para ter aquela virtude, tá? Então, antes de você ter castidade, você precisa ter temperança, você precisa ter continência, tá? Entende? Tem um monte de coisa. O que é mais simples? Estuda e reza, entendeu? De forma correta, entendeu? Estuda meditando e reza fazendo oração mental, entendeu? Tá? Porque as duas coisas, se você persevera, se você vai fazendo constantemente, aquele negócio aprimora, entendeu? Tá? Aquilo ali aprimora e faz com que tudo isso venha crescendo naturalmente. Então a analogia, o simbolismo, tá? Que os santos fazem das flores, por exemplo, ou até o próprio Cristo faz. Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? O que é que isso quer dizer? Como é que o ramo cresce? O ramo não cresce um a um, ele cresce tudo de uma vez, entendeu? Se você é um dos ramos, então esse ramo tem que crescer em conjunto. Como é que cresce em conjunto? Fazendo isso aí que eu falei, entendeu? Tá? Entende? Tá? Então é basicamente isso. Mariana Santa Faustina tem um mapa parecido. Deixa eu ver cá em cima. Os dons vêm aos poucos? Vêm. Não é rápido. Tá? Depende também da vontade divina. Se ele quiser que seja rápido, vem. Entendeu? Tá? Se não quiser, não vem. Então, por isso que Jesus Cristo fala: quem perseverar será salvo. Né? Quem perseverar, quem manter-se firme ali, não ficar exigindo de Deus, né, consegue chegar na salvação. Tá? A Letícia perguntou: como fazer oração mental? Só meditar algo? Não. Você precisa se colocar em oração, né? Então como é que você coloca em oração? Você chama o Espírito Santo, se põe na presença de Deus, toma consciência da presença divina, né? Aí você pega uma leitura, você vai ler e alguma coisa vai te chamar a atenção. Aquilo que te chamar a atenção você medita, tá? Só que você não medita esperando que você encontre uma resposta, tá? Você medita esperando que Deus te dê alguma resposta, Deus te dê alguma graça. E nessa brincadeira, tá? Deus te dá alguma graça para você rezar. Nem que a graça seja um mero silêncio de Deus, também é uma graça. Eu estava procurando outro livro aqui. Nossa, isso aqui tá um caos. Achei. Preciso organizar essa merda. Esse livro aqui, ó, como meditar, chamado A Alma de Todo Apostolado. Aliás, desse livro aqui brota 90% das minhas críticas que eu faço no Instagram.
porque isso aqui é ouro em pó. Então, aí aqui é assim que estuda, ó. Você anota tudo, bota o post-it, você coloca do lado, ó. Ó o post-it aqui no meio do negócio aqui, ó. É só eu abrir aqui no meio. Tem uns comentários que eu fiz, ó. Santos falam em fazer poucas obras porque já estão no estágio mais avançado, mas para nós precisam se instalar na via purgativa. Então foi um comentário de momento. Assim, você tem que estudar assim, para você aprimorar sua inteligência. Entendeu? Quando você aprimora sua inteligência, você começa a trabalhar lá na oração mental e Deus te dá a graça para turbinar. E aqui nesse livro, eu vou ter que achar depois, tá? Certo? Ele ensina como é que faz oração mental, em 5 estágios, e eu vou gravar uma aula sobre esse assunto. Beleza? Vou deixar mais espaço para dúvidas. Quem tiver mais dúvidas aí, fiquem à vontade, certo? Enquanto isso, eu vou procurar um negócio aqui. Alguém tem dúvida? Mais alguém tem dúvida? Acho que ninguém tem dúvida não. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, então vamos terminar aqui nossa aula, beleza? Essa aula, pessoal, fica salva até, tá? Até as 18 horas de amanhã. Depois, só para quem é assinante da Dédalus, beleza? Então, se você não é, cara, é 40 conto no mês, entendeu? Você ficou aqui até o final, desde o começo até o final, você viu o nível da aula ao vivo de sexta, tá? Tem inúmeras outras aulas sobre outros assuntos que podem ser de seu interesse, certo? Com a mesma qualidade. Então, a gente tem aula lá sobre questões do mundo moderno, tá? Algumas aulas sobre vida de alguns santos, tá? Aula sobre estudo. Então eu falei aqui, estude, tá? Estude corretamente. Tem uma aula lá de estar pegando todos os capítulos do livro A Vida Intelectual e a gente está falando capítulo por capítulo. Então você vai estudar, ler o livro, ouvir as aulas e vai aprender a estudar para você ter uma inteligência boa. Porque só com inteligência boa é que Deus, né, abre os meios ali para você conseguir agir melhor, ter virtudes, tá? Então, R$40 no mês, entendeu? Isso aí é um lanche que você faz no final de semana e olhe lá. A Marina fala, eu consumo toda vez, eu converso com Deus no meu dia. Pode ser considerada oração mental? Não. Mas é uma oração. E é uma oração boa. O que acontece? Nós somos leigos, nós não somos monges, tá? Então a gente tem alguma rotina de trabalho, de cuidado com a família, né? Nessa rotina, o que acontece? Certo? É preciso que a gente, tá, dê atenção a essas coisas. Porque essas coisas fazem parte da providência divina. Então os monges lá do Padres do Deserto, os monges, eles sempre falavam o seguinte, olha, você está lá rezando, aí vem um irmão, chama a sua atenção para fazer tal coisa. O que acontece? Você fica impaciente e age de forma irritada com o irmão. Não adiantou nada. Você perdeu a sua oração e perdeu o laço do seu irmão. Então,
Você só perde quando você pega as coisas do dia a dia, certo? E coloca-as, tá? Em função de inferioridade por conta de uma atividade espiritual. Eu não estou falando aqui, que nem os malucos de Instagram falam, né? Que não importa você ter um momento de recolhimento. Não, você tem que ter esse momento de recolhimento com a oração mental. Mas, tá? Essas orações no dia a dia, onde você pega os seus acontecimentos, os seus afazeres, e você conversa com Deus, você remete ejaculatórias, é o ideal. Ou seja, primeira coisa, faça o que você está fazendo com o máximo de atenção e de perfeição possível. Que tipo de perfeição? É a perfeição que você sabe. Quando você vai lavar o prato, você lava os pratos com o máximo de perfeição que você sabe lavar um prato. Você pode depois aprender a lavar prato de formas melhores, mas faz da maneira que você sabe hoje. E enquanto você faz, você reza mentalmente. Você reza falando suas palavras, conversando com Deus. Você medita no, sei lá, entendeu? Enfim, pensando na sujeira do prato com Deus limpando seus pecados. Mas isso não é oração mental, certo? Isso é uma oração boa, te ajuda a manter-se unido a Deus no dia a dia, certo? Deve ser feita, obviamente, mas não é oração mental, entendeu? Tá? A oração mental, ela leva você ao estágio de interioridade e reflexão a respeito dos mistérios divinos, certo? Entende? Então, é para isso que serve a oração mental, tá? Você aprofundar nos mistérios divinos, certo? O terço, se você rezá-lo muito bem, pode se transformar na oração mental. Mas, primeiro, vai implicar em você não terminar o terço. Por quê? Eu falei, um dos passos da oração mental é você meditar em uma coisa que chama atenção, tá? Então, se o negócio chamar atenção, você vai ter que entrar ali naquele negócio. Então, você pega um trecho do evangelho de um dos mistérios do terço, chamou sua atenção e você vai, medita, rumina, pensa, não sei o que lá, né? Se põe na frente de Deus, tenta colocar Deus ali no centro, tá? Faz um propósito com aquela oração, tenta entender o que Deus quer para você naquele momento, tá? Claro, tudo isso que eu falei tem que ser feito de forma mais passiva possível, entendeu? Tá? Deixar que Deus haja. Então, se não agir, se você não perceber nada, se nada for tão relevante, você agradece do mesmo jeito, não seja ingrato. Mas o que acontece? Né? Você faz isso aí na oração mental. Tá? É para que você aprofunde os mistérios da religião. Então, no texto você pode fazer, mas é o que eu falei. Você vai implicar em você não terminar o texto, entendeu? Em certo sentido. Até pode terminar depois, entendeu? Mas você vai ter que pegar o ponto que você meditou, que você chamou sua atenção e refletir, entendeu? Pode ser feita uma oração mental com o livro de um santo. Os livros de Santo Afonso são ótimos para fazer isso, né? Ele sempre faz meditações e aí no final tem alguma oração, pode ser que chame você para esse ponto. E assim vai. Mas isso aqui tudo que eu estou falando são coisas que você faz para adquirir o que nós falamos no centro da aula. Qual é o centro do cristianismo? Não é ser de salvação. O centro do cristianismo é você chegar à perfeição divina, à perfeição do próprio Cristo, tá? Esse é o centro, esse é o eixo do cristianismo, tá? Salvação já tem mais de 5.000 anos aí. Não tem segredo. Segue os mandamentos. Entende? Guarda os mandamentos. Tenta guardar os mandamentos. Isso é salvação. Mas o Cristo não veio dar isso. Ele veio dar algo muito melhor e além disso. Que não, obviamente, subtrai os mandamentos. Que está acima deles. Tá? Que é a perfeição. E a perfeição só se adquire assim. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Além da Mariana, perguntou aqui. Então tá, beleza. Beleza? Lembrando, quem chegou atrasado, né? Aí, beleza, aí anúncio aqui, tá?
Só para quem está aqui na aula, falando no privado do Yuri que estava na live, ganha 15% de desconto na consulta de mapa natal, certo? Então quem quer fazer consulta, certo? A gente está com a agenda aberta, até amanhã inclusive, tá? Tem apenas aí umas 5 vagas ou 4 vagas, alguma coisa assim, certo? Não perca a oportunidade, ainda tem um 15% de desconto. Então é desconto pra cacete já, né? Está dando R$200 de desconto, mais 15%. Então, só mandar o direct, falar que tá afim, que quer, certo? Para que é que serve fazer uma consulta dessas? Aquele ponto que eu falei. Deus não entra em lugar desleixado. Ele só entra no lugar que é preparado para ele. Conhecer-se faz parte disso. Saber suas inclinações. E quando eu falo suas inclinações, é suas mesmo. Que são propriamente e unicamente suas, entendeu? Tá? Conhecer essas inclinações, conhecer as suas tendências, tá? Entendê-las, é algo que te ajuda nesse caminho, tá? Porque os mandamentos servem para quê? Os mandamentos servem para regular, tá? A sua natureza humana, certo? São seus sentimentos. Então o que você tem lá de mandamento? Não roubar, não cobiçar a coisa do outro. O que ele está querendo dizer? Olha, você pode ter de forma natural a inveja. Então você tem que regular isso aí, entendeu? Não pode se deixar levar pela inveja a ponto de cobiçar o que é dos outros, entendeu? Tá? Você pode ter de forma natural a luxúria, se apegar demais aos prazeres, ser um irresponsável, descompromissado, tá? Isso não dá terreno para você desenvolver uma vida perfeita, né? Então você saber essas coisas, de que forma elas te afetam, como elas atuam em você de forma específica, tá? Sem generalidades, vai te ajudar. É pra ele. Por isso que eu faço essas coisas. Hoje mesmo eu recebi um direct, sujeito que chegou aqui agora no perfil. Eu até entendo porque o povão segue a orientação comum da igreja, e a orientação comum e correta, obviamente, é não toque nessas coisas. Por quê? Porque não tem ninguém confiável estudando e fazendo essas coisas. Pelo menos não conhecidamente, entendeu? Então, é normal que o padre, o sacerdote, faça. Mas eu tenho vários sacerdotes que, quando eu converso, eles entendem, eles falam, isso aí é legal. Isso aí não vai contra, né? Não vou citar nomes para não comprometê-los, mas tem. Se eu estou falando que, naturalmente as pessoas recebem essa orientação, por quê? Porque senão elas vão entrar num sitezinho tosco, numa maluquicezinha tosca e não vai melhorar, entendeu? Não vai aprender nada sobre si. Só vai ficar presa rodando em círculos nos seus defeitos, tá? Que aliás foi o que aconteceu com os temperamentos, né? Todo mundo acha que os temperamentos é somente uma descrição de defeitos, né? Na verdade não é, certo? Então, hoje mesmo apareceu um rapaz com esse intuito aí. Acabou que eu não conversei, muito pouco tempo, muita correria, mas entendam isso aí, tá? O objetivo, eu faço isso porque é um processo no caminho. Da mesma forma que eu faço a consulta de estudos. Para quê? Porque eu falei, se você estuda, se você desenvolve inteligência, fica mais fácil o caminho espiritual. Você pode seguir o caminho espiritual sem inteligência tão desenvolvida, mas você vai perder no caminho espiritual ao longo do caminho. Pensa assim, eu conheço um monte de gente da renovação carismática, que é um movimento legal, razoável, tá? Que tem muito fervor, reza, não sei o que, aquilo. Mas você percebe que não consegue armazenar os pontos da doutrina, tá? Os mistérios da religião, não consegue se aprofundar em si mesmo. Por quê? Porque quem faz isso é a inteligência. É você estudar o negócio direitinho, entendeu? Se você não tem isso, não adianta. Aí você desenvolve o espiritual, mas ele fica capenga, né? E se você só estuda e não tem o espiritual desenvolvido, piorou, né? Piorou. Porque a tendência é o seu intelecto ficar distorcido, certo? Então as duas coisas têm que caminhar juntas. É por isso que é a consulta de mapa, para você entender sua natureza e conseguir cumprir os mandamentos, pelo menos. Aí a consulta de estudos, para você estudar, entender e ficar inteligente. E a Dédalos, para você estudar essas coisas todas no dia a dia, na prática, tá? Com a meditação, com o aprofundamento, você entender o que é uma oração mental, praticar, saber onde procurar pessoas que possam te ajudar, entendeu? Para isso que serve, tá? Então quem está vendo aqui só os produtos todos isolados, acha que eu estou aqui só para vender coisa e pagar minhas contas. Claro,
Isso me ajuda. Porque se eu não pagar as contas, eu vou ter que trabalhar. Se eu ter que trabalhar em outros ambientes, eu vou ter menos tempo para fazer o que eu faço aqui. Entende? Dá para fazer, eu já fiz antes, tá? Não é impossível. Mas eu tenho menos tempo, me dedico menos a essas atividades. E hoje eu vejo isso como uma missão de vida, seja uma vocação de vida. Treinar e ajudar o máximo de pessoas possíveis para que elas sejam o melhor possível das suas próprias versões, tá? Então, para isso que serve tudo isso junto, isso está integrado, tá, gente? Também não estou falando aqui, fazendo discurso pitch de vendas, tá? Não, comprem tudo. Não, estou explicando que na minha cabeça o negócio está assim, entendeu? Você tem que visualizar o negócio desse jeito. Tá, consulta de mapa para ajudar na sua natureza, você entender o negócio ali. Até os mapas escritos, tá? Consulta de estudos para você aprender a estudar. E dedos para você botar o negócio na prática, entendeu? Certo? Para quem tá muito perdidão, para quem quer alguém ali, um grupo, para seguir junto, para estudar junto, para entender, entende? Então é para isso que serve, as coisas estão interligadas, tá? Mas é isso. O Rodrigo falou, vê se fácil. Manda um direct, Rodrigo, a gente conversa aí, tá? Beleza? Manda lá que inclusive a gente dá esse cupom aí de 15% para vocês. Tá? Eu agora acho que vou sair, eu estou com sono e cansado. E eu quero namorar meus livros aqui. Quem não viu, meus livrinhos aqui. Inclusive quem quiser também compre, é muito bom. É da editora Molokai, tá? Eles são muito boa, bem. As letras são bem grandes, eu amo livro assim. Nossa, livro com letra miúda é uma merda. Fica muito ruim. Enfim, eu vou sair agora, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês aqui, tá? Muita gente entrou nessa live, deu uma saída depois, porque eu entendo. Sexta-feira à noite, às vezes tem compromissos, etc, né? Mas faz parte. Depois assistam, quem não é da Débitos, quem quiser entrar, entra, 40 conto. Tá sempre aberto, tá? A casa e a porta está sempre aberta, beleza? E é isso. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.